Estamos refletindo na que Cristo fez na cruz por Espera aqui. Som. Isso. Então a mensagem de hoje é sobre a realidade, as realidades da nova criação. Quando a Páscoa foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, o povo de Israel estava escravo no Egito e Deus estava fazendo uma obra de libertação. E o povo estava sendo tirado daquele regime de escravidão e levado para a terra prometida. Um tempo de libertação, um tempo de conquista, um tempo onde eles viveriam uma nova realidade diferente daquela que viveram durante 400 anos. Então Deus, para marcar aquele período, aquele tempo, Ele institui uma cerimônia, um memorial. Quem estava no retiro é que lembra dos memoriais, a importância que Deus dava para as festas, para os momentos de reflexão, onde eles podiam parar e refletir sobre aquilo que aconteceu, que Deus tinha feito. Então lá em Êxodo capítulo 12, Deus faz uma instituição da Páscoa, a cerimônia da passagem, aonde o povo celebrava. Já estou chutando tudo aqui. Melhor tirar aquele ali também, por favor. Onde o povo celebrava essa passagem, onde saíam do Egito, do regime de escravidão, e eles iam para essa nova terra prometida que Deus tinha dado a eles. Então naquela noite, você lá lê em Êxodo capítulo 12, a instituição da cerimônia da Páscoa, onde eles pegavam um cordeiro que era puro, que era único, sem defeito. Eles preparavam aquele cordeiro, eles pegavam o sangue daquele cordeiro, aspergiam na porta. Tinha todo um cerimonial onde aquilo representava algo que era profético, que no futuro um cordeiro perfeito, sem defeito, seria dado em favor deles, trazendo libertação, para que eles passassem de uma vida de escravidão para uma vida nova, em uma nova realidade na terra prometida. Então essa era a ideia. O povo tem aquela mentalidade: olha, a gente vivia numa determinada vida, agora houve esse marco, esse momento histórico onde estamos comemorando a Páscoa e passamos a partir de agora a obedecer a Deus, sair da terra do Egito para uma terra que vai ser completamente diferente daquilo que a gente já viveu. Mas a gente sabe que assim que o povo sai do Egito, depois de comemorar a Páscoa, passar ali pelo Mar Vermelho, eles não entram automaticamente ali na terra prometida e não é tudo uma mil maravilhas. Há vários anos de batalha e conquista para que eles consigam se apropriar totalmente das promessas que Deus tinha dado a eles. A nossa vida cristã é parecida. A Páscoa que celebramos é a libertação, a passagem de uma vida antiga para uma vida nova. Cristo nos libertou, Cristo é esse cordeiro que morreu em nosso lugar, Cristo é aquele que nos preservou e nos possibilitou sair desse regime de escravidão do pecado, da morte de Satanás e nos levou para um novo reino, uma nova realidade. E essa nova realidade, ela tem duas esferas. Uma esfera que ela é automática, simultânea, no momento onde eu entrego a minha vida a Jesus. E outra realidade que ela vai sendo adquirida e conquistada no meu dia a dia. E essas realidades das conquistas da cruz passam a fazer parte da minha experiência diária por meio de uma vida com Deus intencional. Tem um texto, está lá em 2 Coríntios 5,17, que fala assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova realidade se formou. Esse é o sinônimo de Páscoa, de passagem. Passou uma vida velha e uma nova vida se fez. Algo marcou. Algo foi um ponto central na vida dessa pessoa que fez que houvesse um antes e um depois. Um antes da cruz e um depois da cruz. A sua vida não é mais a mesma depois da cruz. Depois da sua experiência com Jesus, depois daquele momento onde você tem o reconhecimento de que Jesus tomou o seu lugar na cruz, houve uma substituição. Você estava em Cristo na cruz, morreu com Ele, ressuscitou com Ele para uma nova vida. A sua experiência hoje depois da cruz é totalmente diferente daquela que você tinha antes. Você não é mais a mesma pessoa. Por mais que você se pareça a mesma pessoa, você não é mais a mesma pessoa. Antes você não era filho, agora você é filho.
Antes você não tinha o Espírito, agora você tem o Espírito Santo em você. Antes você não era justificado, não era alguém justo diante de Deus. Deus olha para nós lá de cima, nos vê justos, nos vê filhos, nos vê alguém identificado com Cristo. É uma vida totalmente diferente. Quando eu estava na minha antiga vida, sem Cristo, e eu reconheci que Cristo era aquele que fez a obra completa por minha vida na cruz, pela fé, é como se eu estivesse morrendo junto com Ele na cruz. Romanos capítulo 6 fala isso, se morremos com Cristo também viveremos. E o símbolo do batismo é esse, vamos ter um batismo esse mês, onde a gente declara que nós morremos com Cristo, fomos sepultados no batismo e nascemos para uma nova vida. Então, para que você tenha ideia, a sua antiga vida sem Cristo, como velha criatura, morreu. Morreu. Tudo quanto pertencia à sua velha vida, já não mais é levado em conta em relação a você. Seu passado aponta para os atos de uma pessoa morta que legalmente já não existe mais. Tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus, antes da cruz, não é mais levado em conta na sua vida. O seu passado, os seus pecados, qualquer tipo de maldição, qualquer tipo de condenação, aquilo ali morreu com Cristo e você na cruz. E você nasceu para uma nova realidade, uma nova criação. E nós não fomos feitos de simplesmente uma reforma. Sabe quando a gente pega algo e reforma essa coisa? Pega um carro velho e reforma esse carro. Pega um copo amassado e desamassa esse copo. Não é algo que foi remendado, desamassado, restaurado. É algo que foi refeito. Você nasceu de novo. Você não é mais a mesma pessoa. Deus vê você como um filho agora, que tem a própria natureza de Deus dentro de você. Você foi chamado, criado por uma nova realidade. O texto é bem claro, que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na tradução de Figueiredo fala que uma nova realidade se formou. Eu tenho a realidade divina e você tem a realidade divina agora, em você. Esse é um novo estilo de vida, onde você vive uma vida livre do pecado, você tem uma vida perdoada, você tem uma vida baseada em fé, você tem uma vida com acesso à saúde que vem de Deus, à prosperidade que vem de Deus, à fé que vem de Deus, à alegria que vem de Deus, a uma nova vida que aquele que não tem Cristo não tem acesso. Ele pode vislumbrar e ele pode ter um relance de momentos onde ele experimenta isso. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos chamou para uma vida que tem uma realidade diferente. A própria realidade dele. É como se a gente passasse por uma ponte. Essa ponte nos tira de um reino das trevas e nos leva para um reino de luz. Nós somos transportados, Efésios fala que nós somos transportados do império das trevas e colocados por Deus no reino da luz. Nós não fazemos parte mais do mesmo reino que nós fazíamos. Nós não estamos mais debaixo das mesmas leis, dos mesmos princípios que nos tornavam escravos de quem nós éramos. Vocês conseguem me acompanhar? Que é uma diferença. Depois da cruz é uma vida completamente diferente. Depois da cruz a proposta é nova, é uma realidade nova. É uma realidade interna nova, é uma realidade externa nova, porque Cristo ele fez algo que me transportou, me passou de uma vida de escravidão, assim como o povo saiu do Egito, é levado para uma terra prometida. Nós somos transportados, levados para uma nova realidade que Deus quer manifestar em nossas vidas. Mas daí você me pergunta, tá, pastor, por que essa realidade, ela não é automaticamente praticável? A gente não consegue enxergar toda essa plenitude de uma nova vida em nós. Parece que eu não tenho a paz que Cristo diz que eu tenho. Eu não tenho a fé que Ele diz que eu tenho. Eu não tenho o amor que Ele diz que eu tenho. Eu não tenho a vitória que Ele diz que eu deveria ter. Parece que é uma teoria que fala de uma nova vida, uma nova realidade, mas a minha experiência, a minha prática, ela não reflete aquilo que está escrito. Então, será que aquilo que está escrito é mentira? Há um princípio das verdades paralelas, onde há duas verdades que podem caminhar juntas e precisam ser entendidas por um princípio que age por cima delas. E tem uma história no Antigo Testamento que ilustra isso muito bem, sobre essas verdades. Em 2 Reis, capítulo 6, Eliseu está ali com o seu ajudante. Em determinado momento eles são cercados pelo rei da Síria. Então tem uma experiência lá que você provavelmente conhece. Eliseu está em Dotã.
Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Havia uma realidade que os olhos do servo podiam ver. Qual era essa realidade? A realidade natural. Eles estavam cercados pelo inimigo. Não tinha qualquer tipo de alternativa. 2 pessoas cercadas pelo inimigo, estava lá todo o exército da Síria contra eles. Ele se pergunta, e agora, o que vai acontecer? Eliseu, ferrou, não tem alternativa, a nossa realidade, aquilo que a gente está vendo, ela é algo completamente deprimente, sem alternativa, e nós vamos ser sucumbidos aqui, vamos ser derrotados. De repente, versículo 16, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado está muito mais do que do lado deles. O cara deve ter achado assim, o Eliseu está doido. Então Eliseu orou, ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos espirituais do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. A realidade natural que o servo via era de um exército muito grande cercando as suas vidas. Isso era verdade. Mas havia uma verdade paralela que Eliseu via e o servo não via. A realidade de que havia um exército maior ainda por eles, a favor deles, que era o exército do Senhor, os carros e carruagens de fogo ao redor deles. E a nossa vida é parecida com isso. A gente ouve da vitória da cruz, a gente ouve daquilo que Cristo fez por nós, a gente ouve das promessas que temos, das heranças que temos em Cristo, mas a nossa realidade que percebemos e vemos, ela é deprimente, ela é amedrontadora. Nós não conseguimos ter esperança porque aquilo que a gente vê não condiz com aquilo que a gente leu. Mas saiba que há um princípio superior, uma verdade paralela, que é acima disso tudo, que são os princípios da realidade espiritual, pois eles são superiores àquilo que você vê. Sempre há as 2 verdades caminhando juntas. Aquilo que nós vemos, a realidade natural, e aquilo que nós não vemos, mas nós cremos e percebemos por confiança na palavra, que é a realidade espiritual. E normalmente a realidade natural, ela é inferior à realidade espiritual, quase sempre. Aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está presenciando na nossa experiência diária, é inferior àquilo que está prometido e declarado. Então nós temos aí um processo onde por meio da fé, por meio da confiança em Jesus, e assim como aquele povo recebeu a promessa lá no Egito, passou pela Páscoa, foi liberto e levado para uma terra prometida, teve um tempo de conquista, nós passamos por tempos de conquistas na nossa vida, para que essa realidade superior, essa realidade da nova criação, essa realidade espiritual venha se tornar palpável. Está conseguindo acompanhar? Amém? Está conseguindo entender? De que não é porque aquilo que eu vejo não condiz com aquilo que eu creio, que aquilo que eu creio não é real. É apenas um momento onde não está completamente alinhado a realidade espiritual com a realidade natural. Mas Deus tem um processo que Ele usa para que essa realidade espiritual se sobreponha sobre a realidade natural e nós consigamos viver a herança que Cristo conquistou por nós na cruz. É um processo. E já nos está garantido. E a gente tem que entender que há uma fonte de verdades espirituais que vão ser usadas por Deus para que a gente consiga transformar a nossa realidade natural. Qual é a realidade que você vive hoje? Na sua saúde, na sua espiritualidade, nas suas finanças, na sua família, no seu ministério. Qual é o tipo de realidade que você vê? Será que é algo amedrontador, assim como aquele servo de Eliseu viu? Será que não condiz com tudo aquilo que Deus prometeu? Saiba que é uma fonte superior que pode vir e transformar essa realidade natural, essa realidade perceptível, em algo que Deus quer fazer com que você viva muito, muito melhor. E qual é a fonte dessas verdades? A palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. Há uma fonte onde a gente encontra toda a fonte de realidade, de verdade, de compreensão, de entendimento, daquilo que eu deveria viver hoje, mas que por algum motivo eu não estou vivendo. Então na palavra de Deus eu encontro algo que é espírito e vida. Eu encontro algo que tem uma realidade superior àquela que eu vivo. E quando eu posso aplicar essa verdade na minha vida e trazer essa realidade do espiritual para o natural, eu manifesto na terra aquilo que Deus queria que eu vivesse.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Há uma palavra que sai da boca de Deus, que quer alimentar você no corpo, na alma e no espírito e transformar a realidade que você vive, para que aquilo que Cristo fez na cruz seja completamente eficaz no seu dia a dia, no meu dia a dia. Eu não preciso achar que tudo aquilo que está escrito ali é uma utopia, que eu não chegarei lá, nunca vou experimentar nada do que está na Bíblia. Vai chegar, é um processo de crescimento, de conquista, de apropriação das heranças que Cristo me deu na cruz. Isso, olha, é superior. Pela fé é que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, para que o visível fosse feito do invisível, o natural fosse feito do espiritual. O reino espiritual, ele é superior ao reino natural. E quando eu reivindico a realidade do reino espiritual na minha vida natural, eu tenho a capacidade dada por Deus de transformar essa realidade que eu vivo. Deus quer que você transforme as realidades que estão à sua volta. Deus quer que aquela circunstância, que aquele momento, que aquele sentimento, que aquilo que você está vivendo, que está abaixo da linha de qualidade que Deus propõe para a sua vida, seja transformado pela crença, pela fé, pela apropriação dessa realidade espiritual para a sua vida natural. Você é filho de Deus, você não precisa mais se ver como alguém que não tem um pai. Você não precisa mais se ver como alguém que é órfão nesse mundo. Você pode se apropriar dessa realidade. Você está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa viver debaixo da opressão, da condenação e do jugo de pecados passados e decisões que até hoje entristecem você. Você não precisa viver como se estivesse abandonado nesse mundo e não tem a quem recorrer pedindo suprimento e auxílio nas suas finanças e naquilo que você tem como necessidade material. A realidade de Deus na sua vida para transformar aquilo que você vive. Deus quer mudar a sua história em vários aspectos. Deus quer fazer com que a obra dele na cruz alcance todas as esferas da nossa vida e a gente possa viver cada vez um pouco mais perto do plano original dele. Quero viver pessoas à sua imagem e semelhança em todas as áreas, por meio do domínio, por meio do exercício da autoridade que ele deu a cada um na terra, pois esse foi o plano que ele deu lá no jardim. Olha, multipliquem-se, dominai sobre a terra e vocês vão exercer aquilo que eu dei para vocês. Mas a gente abre mão de muita coisa. A gente tem que aprender a resgatar isso, entender que é uma nova realidade, que eu posso transformar isso, que eu posso ver essa transformação, porque nós não andamos por vista. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 7, aquilo que eu vejo não determina aquilo que eu creio. Aquilo que eu vejo não vai conduzir a minha vida. O que vai conduzir a minha vida é aquela palavra que o próprio Deus liberou e declarou sobre mim. Eu vou viver de acordo com a realidade de uma nova criação que reina sobre a minha vida. Você não vai viver olhando no espelho e vendo um pecador ali que não consegue ir além. Você não vai viver olhando no espelho e vendo alguém que não consegue romper financeiramente e ir adiante. Você não vai viver como uma pessoa que vive olhando para uma circunstância de doença, uma circunstância onde não há saúde nenhuma, e viver debaixo dessa condenação até a sua morte. Você pode experimentar uma realidade superior. É um processo. É um processo onde pela fé nós vamos viver naquilo que Deus propõe. Pois seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aquilo que o homem vê, aquilo que o homem diz, seja inferior àquilo que Deus propõe. Sempre que alguém te propor, você mesmo propor, para você, uma circunstância, uma realidade inferior àquela que Deus já disse que você pode viver. Seja Deus verdadeiro e nós mentirosos. Seja a palavra dele confiável e a nossa ignorada. Seja as circunstâncias inferiores àquilo que Deus já declarou que é possível. Deus quer mudar realidades em nossa vida. Deus quer fazer com que a obra da cruz ela alcance outros níveis. E para isso a gente precisa usar a fé. E a fé, segundo Hebreus 11:1, na tradução da Bíblia de Nova Jerusalém, fala assim: a fé é a posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Adorei essa tradução. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Como eu me aproprio, como eu vivo essa realidade superior que Deus tem para a minha vida? Por meio da fé. Onde eu vou me apropriar disso que eu ainda não tenho
e vou manifestar por meio das minhas palavras e atitudes uma concordância com isso. Eu vou vivendo de um jeito que diz, olha, eu creio que há algo superior para a minha vida, eu creio que há algo melhor para a minha vida. Eu falo isso, eu declaro isso porque Romanos 10:9 fala assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando Jesus morreu na cruz, ele adquiriu o direito legal de você ser justificado, você ser salvo e ter acesso ao trono de Deus, a viver uma vida perto de Deus e livre de qualquer condenação. Mas só que isso automaticamente não acontece. Há um processo de apropriação. Esse processo de apropriação é quando você permite que essa realidade da salvação, da justificação, de uma nova vida, que Cristo te propôs e me propôs, possa fazer parte do seu dia a dia, entrar na sua vida. E quando que isso acontece? Quando que essa realidade da salvação passa a fazer parte da sua história? Quando você crê nisso e quando você confessa isso com a sua boca. Aquela realidade que Jesus conquistou na cruz, da salvação, ela passa a influenciar minha realidade natural e mudar a minha história quando eu paro, creio naquilo que Ele propôs e declaro isso com a minha boca. A partir desse momento, a realidade espiritual se sobrepõe à minha realidade natural e eu passo a viver essa nova vida. Dessa mesma forma, age em todas as outras áreas. Como eu alcanço a vida controlada no Espírito que Deus tem para mim? Como eu vou viver o fruto do Espírito? Quando eu creio nisso que Deus propõe para a minha vida, quando eu creio isso de todo o coração e começo a declarar, me apropriar, a confessar essa nova realidade na minha vida. E digo assim, eu não consigo, eu não posso, Deus consegue, Deus pode, e pelo poder dEle, pela graça dEle, isso passa a se tornar realidade na minha vida. E eu creio nisso, declaro isso e começo a ter atitudes à altura disso. E essa realidade começa a influenciar o meu dia a dia. Então eu preciso mudar o meu padrão mental, daquilo que eu tenho para a minha vida de expectativa no dia a dia. É entender que Deus tem para mim uma realidade muito maior do que aquela que eu vivo. É crer nisso e começar a declarar isso. A Bíblia fala, eu criei, por isso eu falei. E ele também deixa claro aqui, quando a gente crê com o coração, a gente confessa com a boca, a salvação se torna eficaz na nossa vida. Se a salvação, que é o maior milagre, que é a maior operação de Deus na nossa vida, age por meio da fé e da confissão, quem dirá as outras coisas? Não é por esforço, não é por disciplina, não é por sacrifício, é pelo mesmo princípio que a salvação é operada, graça mediante a fé confessada. Graça de Deus que me coloca à disposição isso, eu creio, confesso e vivo. Esse é um processo. Esse é o processo que faz com que eu possa viver as realidades de uma nova criação de Cristo na minha vida. Então eu tenho que entender o que eu sou e confessar o que eu sou. Entender o que eu sou. Eu preciso entender, eu quero que você possa ouvir agora alguns princípios. Eu sou uma nova criatura, criada em verdadeira justiça e santidade. Quero que você se aproprie disso, que você ouça isso. Feche os seus olhos. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote para Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Eu sou abençoado em todas as coisas. De onde ponho a mão prospera. Sou santificado em Cristo, sou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra, sou forte porque o Senhor é a força da minha vida, e maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, sou amado de Deus, precioso aos seus olhos, sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição, sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino da luz, sou curado pelas pisaduras de Jesus e sou guardado pelos seus anjos. Isso é só um pouquinho daquilo que eu sou. Isso faz parte da realidade que Deus tem para a minha vida. Quando eu entendo que isso é pela graça, não é por esforço, por obediência, e quando eu me aproprio disso por fé, confessando isso na minha vida, isso vai a cada dia se tornando realidade na minha vida diária. Isso é parte daquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Preste atenção, eu tenho tudo o que pertence ao Pai, pois sou filho e herdeiro.
Tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Tenho perdão dos meus pecados e já não há nenhuma condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à minha tenda. Tenho a proteção dos anjos de Deus e nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra de Deus na pessoa do Espírito Santo em minha vida. Tenho pés de corça e ando nos lugares altos. Tenho poder para testemunhar, expelir demônios e curar enfermos pelo Espírito de Deus em nome de Jesus. Tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas podem muito em sua eficácia. Tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Tenho liberdade no Espírito Santo. Tenho vida em abundância. Tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito. Tenho a vida eterna. Tenho toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho a força do Senhor. Você tem isso. Você é tudo isso. Você tem tudo isso. E agora eu quero que você saiba o que você pode. O que posso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso reinar em vida, posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder. Posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias. Posso pisar em serpentes e escorpiões e nada me fará dano algum. Posso amar e perdoar, posso dar graças em tudo. Posso viver em saúde, segurança e liberdade. Posso ligar na terra e desligar em concordância com outros e será desligado e ligado nos céus. Posso andar em plena vitória, posso pedir o que quiser segundo a vontade da palavra de Deus e me será feito. Posso viver na bênção. Posso vencer a tribulação, posso vencer a tentação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é apenas um aperitivo das realidades da nova criação. E a gente no dia a dia entra no automático, a gente entra no estilo de vida onde a gente abre mão daquilo que Deus propõe. E quando a gente abre mão, a gente para de se apropriar disso que está disponível, mas que não é automático. Há um processo. O mesmo processo da salvação, de entender que é pela graça de Deus, apropriado pela fé e confessado pela minha boca, para que eu possa viver essa realidade no meu dia a dia. Coloque-se de pé. A equipe de louvor pode vir à frente. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, uma nova realidade se formou. O sentido da Páscoa é esse. Em Cristo Jesus, uma vida antiga, velha, longe de Deus, morreu. Morreu. Eu morri com Cristo na cruz, você morreu com Cristo na cruz. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, você ressuscitou junto. Mas você não ressuscitou de qualquer jeito. Assim como Ele ressuscitou de acordo com a nova realidade, com um corpo glorificado, transformado, nós ressuscitamos de alguma forma para uma nova vida que tem uma nova realidade. Que tem coisas disponíveis que não se tinham antes. Mas que agora há um processo de apropriação de todos esses benefícios, de todas essas coisas que Jesus conquistou. Ele quer liberar sobre as nossas vidas. Isso está disponível. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de júbilo. Isso não é motivo de ficar achando que eu não consigo, que eu não posso. Já está disponível, é pela graça. Eu só preciso crer, me apropriar, confessar e dizer: Deus, a partir de agora eu vou viver à altura disso. Pois eu creio. Eu creio. Você crê? Você crê? Então a partir de hoje comece a declarar isso na sua vida, que você é uma nova criatura, que uma nova realidade se formou para você, que há coisas disponíveis que você pode viver. Comece a ver a palavra de Deus, a sua identidade em Cristo, e ver que todas essas realidades espirituais, elas são superiores às realidades naturais. E elas querem transformar a circunstância, aquilo que a gente vive, para o padrão de Deus. A gente rebaixa muito as coisas. Jesus ensinou: olha, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é no céu. Ele estava dizendo: Pai, que aquilo que é realidade no céu seja transportado como realidade na terra. E as pessoas vivam o padrão do céu, padrão celestial de saúde, de vida, de alegria, de esperança. Você não precisa esperar que a sua morte chegue e você vá para o céu para viver num padrão divino, celestial, de bênção. Você pode viver isso hoje por meio da fé em Cristo Jesus.
Vamos cantar de novo aquela música, Eu Quero Ir para a Sala do Trono, há um novo e vivo caminho. Cante essa música com alegria.